Bom dia, paz do Senhor, meus queridos. Estamos aí nesse segundo dia de propósito da live, em prol das pessoas, aleluia, que estão desenganadas pela medicina. A Bíblia diz: orai, buscai o Senhor, e tudo que pedirmos em oração, sem duvidar, crendo, receberemos. Bom dia com o Espírito Santo, aqui missionária Simone Noronha. Louvado seja Deus, estamos aqui mais um dia, glória ao Senhor Jesus, e cremos, no poder do Senhor. O Senhor está realizando milagres, maravilhas. O Senhor Jesus não mudou, meus irmãos. O Senhor Jesus continua o mesmo Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje ali às 9 horas no nosso ministério, na rua Santo Ivo 190. Vamos estar aí com o grupo de missões, um trabalho de consagração das 9 ao meio-dia, 11 horas. Você é o nosso convidado especial, esteja conosco ali, nessa manhã de sábado. A partir das 9 horas vamos estar ali nessa consagração com a nossa missionária Edna, a missionária Elisângela. Vamos estar ali consagrando. O culto de missões é amanhã, evangelismo, e as irmãs já estão aí, trabalhando para o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que tem muitas pessoas dormindo, mas louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí, crendo nas respostas. Vamos continuar orando, meus irmãos, pela irmã Niciane, que passou por cirurgia ontem. E que o Senhor Jesus venha direcionar os médicos ali para cuidar da serva do Senhor. Ela ainda está internada, que Jesus venha colocar as mãos para que a serva do Senhor venha se restabelecer, estar no seu lar com a sua família. Que o Senhor Jesus venha repreender toda bactéria, porque infelizmente os hospitais, pessoas estão morrendo por bactéria. As pessoas estão entrando por um problema e morrendo por outro. E essa bactéria, ela está muito pesada nos leitos, enfermarias, UTIs, salas de cirurgia. Essa bactéria, o Senhor Jesus venha cobrir a serva dele ali no ICESP. Lembre dela. Lembre também da irmã Cida. Perdão, irmão. Um pouco alérgica nessa manhã. Nossa irmã Cida também, que precisa de um milagre, de um socorro do Senhor. Não esqueça da irmã Cida. Irmã Cida é um milagre de Deus. Ela já teve câncer de mama, Jesus curou a mama. E passou-se algum tempo agora no cerebelo, mas os médicos não têm certeza que seja. Mas irmã Cida está aí, para a glória do nome do Senhor. O Senhor Jesus também venha fazer um milagre na vida da irmã Cida. Nossa irmã Lourdes, não esqueça também da irmã Lourdes, esposa do pastor Afonso também, que está acometida, por enfermidades. Irmã Lourdes Tanásio também, de mama, que está fazendo quimioterapia. São tantas necessidades, irmãos. Irmã Érica, que pediu oração, câncer de cérebro. Davi, uma criança que teve que extrair os 2 olhinhos com câncer de olho. Ele tem acho que 9 meses, o Davi. Vamos orar, irmãos. A oração de um justo, ela tem muitos seus efeitos. Felipe, para a glória de Deus, acordou e nós cremos que Deus vai completar a obra na vida do irmão Felipe. A oração deste lugar, a oração é falar com Deus, é mover o céu. E o Senhor Jesus, ele não mudou. A igreja, ela vem mudando ao longo dos séculos, modernizando. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Jesus continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele diz que ele não vai mudar, a palavra dele não vai mudar. O homem pode querer mudar a palavra do Senhor, mas a palavra dele vai permanecer eterna, até a vinda, até o toque da trombeta,
até o dia que ele vir arrebatar essa igreja e nos levar, até o dia em que, aleluia, ele virá para aniquilar todas as forças dos demônios para sempre, e nós viveremos eternamente com ele. E viveremos aqui na plena e na maior graça, que foi o maior projeto e o sonho que Deus teve para nós. O desejo do Yahvé não era que nós morrêssemos, que nós fôssemos eternos. Mas, infelizmente, Adão não suportou e pecou, mas Eva. Aí vem Jesus no Novo Testamento, sendo tentado no deserto, no capítulo 4 de Mateus. Vence Satanás, vence as tentações mentais e nos dá o direito de vida eterna. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, é elevado aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, até que Yahvé determine que ele venha na sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja. O arrebatamento é real, né, irmão? Vai acontecer. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer, a palavra já se cumpre no nome de Jesus, e todos os sinais que vêm acompanhando ao longo desse tempo, dos anos, já declara e demonstra que Jesus está muito próximo. Não tem dia, não tem hora, mas ele virá. Por isso ele mandou a gente orar, mandou nós vigiarmos, porque ele está às portas e ele vai estar vindo arrebatar a sua igreja. Vamos orar, eu quero levar uma oração. Vamos orar, vamos apresentar esses irmãos. Apresente os irmãos lá do ICESP, os médicos, enfermeiros, da Hebe Camargo, de todos os hospitais que cuidam da parte de câncer, que é a oncologia, que é a ciência que estuda o câncer. Vamos orar, pedindo ao Senhor para visitar o nosso propósito. Vamos continuar nesse propósito. Vamos orar pelas pessoas que estão em coma, pessoas que estão na UTI, pessoas que estão sem esperança, famílias. Vamos orar pelas famílias. Vamos apresentar, irmãos. A igreja ela foi constituída para ser uma intercessora na terra. E eu te convido nesta manhã, bom dia com o Espírito Santo, missionário Simone aqui que vos fala. Vamos estar orando, vamos estar clamando. Essa live é de oração, é palavra, e pregaremos a palavra. Amanhã, às 6 horas, vamos estar encerrando esse terceiro propósito, né? No caso, segundo propósito da semana. E vamos entregar esse propósito ao Senhor. E amanhã, às 6 horas, eu te aguardo para o encerramento desse propósito. E vamos clamar por aqueles que estão no leito, por familiares que estão chorando nesta manhã, pelos entes queridos que partiram, por aqueles que estão nos UTIs, nas enfermarias. Vamos orar pelo Caio, que é o pronto-socorro ali do ICESP, onde o paciente tem que ficar numa cadeira, irmão, até subir para o quarto, porque é uma triagem e o paciente já está doente, está ali, tem que ficar naquela cadeira sentado. Eu passei madrugadas ali com meu esposo. Que o Senhor Jesus venha dar resposta ali no Caio, melhorar as condições, colocar leitos, cama para os enfermos ali. É muito triste, irmão. Só quem passa para entender e saber. Vamos orar, não esqueça, apresenta o Caio, essa central de triagem ali do ICESP. O paciente fica ali sentado 2, 3 dias ali. Uma coisa muito triste, a pessoa já está com câncer. Eu sei, irmãos, que o hospital é referência do câncer em São Paulo, mas que o Senhor Jesus venha dar sabedoria para a liderança, a diretoria do ICESP, venha melhorar o Caio, para que o paciente ele tenha mais conforto, aleluia, ali, naquele ambiente, para que ele tenha mais
acolhimento em nome de Jesus, e que eles possam, né, passar e subir para os quartos, porque é uma demanda muito alta e tem que esperar vaga para subir para os quartos. Mas que o Senhor Jesus entre ali nessa manhã e dê resposta e melhore, e use alguém para melhorar as condições ali daquele lugar. Em nome de Jesus, é um ótimo hospital, tem ótimos profissionais, mas tem falha no sistema. Nada é perfeito, mas o Senhor Jesus pode conceder melhoria ali, e se nós orarmos, o Senhor diz que Ele responde. Se nós clamarmos, Ele vai responder às nossas orações. Quero orar nessa manhã, em nome de Jesus, ore comigo, para a honra e glória do nome de Jesus, Jesus possa fazer e entrar nas causas impossíveis nessa manhã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos devidos, assim como os nossos devedores. Senhor, perdoai as nossas ofensas, para que o céu, para que a tua mão, para que o Pai possa nos perdoar. Ó Deus querido, vem nesta manhã, ó Pai querido, derramada a tua graça, ó Pai das luzes, ó grande, ó El Shaddai, ó grande Elohim, ó grande Anahasubrianai, ó Rafá, vem nesta manhã, Deus da cura, visitar o teu povo, visitar a tua igreja, aleluia. Vem nesta manhã, ó Pai, restaurar, renovar, fortalecer, edificar aqueles que estão, aleluia, fracos. Pai, eu quero apresentar a vida da Nessiane. Nós estamos num propósito pela vida da tua serva que está com câncer no útero, que está com metástases. Mas o Senhor é Deus para fazer o milagre, para completar a obra na vida da tua serva. Ó Pai, assim como o Senhor há tantos anos, há 24 anos atrás, e recentemente o Senhor nos concedeu milagre, nos concedeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos concedeu a vitória. Pai, dessa enfermidade há anos, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua mão, o teu poder, a tua grandeza esteja estendida. Pai, que eu possa descer, me humilhar, Senhor, que eu possa me colocar na posição que o Senhor assim deseja na terra, os teus filhos, ó Pai, os irmãos que já estão comigo, irmã Cidinha, irmã Eduardo, aqueles que vão entrar, meu Pai, nesta manhã, nessa live, ó Pai, em nome de Jesus, que não seja palavras, que não seja só um momento, mas que seja de maná cheia, mover do teu Espírito, porque o Senhor está no céu, porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, ó Pai, cair na tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal, porque de ti é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, queremos viver tempos gloriosos, tempos, meu Pai, que o Senhor possa manifestar a sua glória, o seu poder. Ó Espírito Santo de Deus, vem nesta manhã nos cobrir com o sangue do Cordeiro. Vem nesta manhã nos direcionar nessa live. Vem nesta manhã tomar as nossas vidas. Venha nos usar com poder, com unção. Não queremos usar o Senhor, Pai, não. Que o Senhor nos use através do teu Espírito Santo para curar, para libertar pessoas, para transformar vidas, para trazer vidas ao reino, aos pés do teu Calvário. Ó Pai, que nesta manhã essa live possa alcançar dimensões, vidas. Pai, que nesta manhã nós possamos levantar um exército de mulheres, de homens, de oração, de pessoas, aleluia, que creem ainda no teu poder, que sabe que o Senhor é Deus para transformar, para curar, para fazer coisas grandes. Senhor, tu nos deste poder. A tua palavra diz: eu vos dei poder para curar, eu vos dei poder para expulsar demônios, eu vos dei poder para libertar os cativos, os oprimidos de espírito. Eu vos dei poder para fazer obras maiores do que eu fiz neste mundo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Jesus vem nesta manhã quebrar
cadeias, venha abrir caminhos para os teus filhos. Pai Eduardo, venha socorrê-lo, venha fazer grandes coisas, venha operar em sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família. Jesus, nós cremos no poder de tuas mãos. Senhor, faça o impossível nesta manhã, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ó Pai, aonde essa live chegar, essa oração ser ouvida, papai, seja nos hospitais, papai, seja na rua, papai, seja nos lares, o Senhor possa enviar o anjo da cura, o anjo do milagre, o anjo da maravilha. Senhor, queremos viver as maravilhas do Senhor, porque a Bíblia diz, os sinais seguirão os que creem. Eu creio, Senhor, nos teus milagres, eu creio, Senhor, no teus poder, nas tuas maravilhas. Javé, ouça o nosso clamor, Javé, perdoa os pecados nesta manhã, perdoa os pecados por pensamento, por ações, por atitude. Senhor, perdoa as nossas iniquidades, pecamos todo o tempo contra o Senhor, mas tenha de misericórdia na tua ira. Lembra-te, ó Pai, que é um povo que clama, que crê e sabe que o Senhor, aleluia, está de pé nesta manhã para responder ao clamor daquele que pede, daquele que bate nas portas e elas se abrem, daquele que clama e sabe que o Senhor há de responder coisas grandes e firmes que não sabemos. Papai, que o teu nome seja glorificado em cada canto desse Brasil, em cada canto que se ouvir o clamor desta live. Ó Pai, continua propagando o teu evangelho em nossas vidas. Jesus, nos levanta nessas últimas horas, levanta os profetas que estão na caverna, levanta os homens que deixaram de pregar o evangelho, que deixaram de fazer a sua vontade. Levanta, meu Pai, um exército nesta manhã. Oh, recalaçaia, remate. Pai, vai de encontro a cada vida que está entrando nessa live, aqueles que vão ver pelo dia, pelo mês, pela semana. Oh, recamachai. Pai, prepara minha viagem para Andecai, Amazônia, dia 13. Seja comigo, com as tuas filhas, com a irmã Marlene Gonçalves, a pastora, que nós vamos estar em Tefe, Pai, fazendo a obra. Que o Senhor venha salvar almas naquele lugar. Que o Senhor venha fazer coisas grandes naquela terra. Teu nome seja glorificado. Jesus, toda a honra e toda a glória para o Senhor. Que nós venhamos diminuir, que nós venhamos nos tornar ali, meu Pai, canais de bênção. Tudo que acontecer seja para que o teu nome seja glorificado. Jesus, toma a vida de cada irmão, de cada irmã. Jesus, o seminário de psicologia esse ano, o encontro juvenil está no teu altar, encontro de vaso. A tarde de libertação, papai, está nas tuas mãos. Continua levantando o povo, continua trazendo as almas, continua salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo. Vem batizar nessas orações, nessas lives, venha batizar com o Espírito Santo aquele que não é batizado, venha libertar aquele que não é liberto, venha transformar aquele que não é transformado. Jesus, que a tua palavra entre pelos lares, pelos onde caia, sai para o coração. Papai, que as pessoas ouçam a tua voz e coloquem em prática. Não é só o ouvir, mas praticar a tua palavra, viver a tua palavra. Oh, recantaramassurianda lá e decaia. Vem nesta manhã, Espírito Santo, vem descer sobre a minha vida, vem manifestar sobre a vida dos meus irmãos, venha quebrar cadeias, cadeados, correntes espirituais que impede o teu povo avançar, que impede a tua igreja glorificar teu nome, que impede a tua graça, porque operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Não há demônio, não há potestade, não há principado. Senhor, limpa essa rede social, limpa esses canais, limpa o mundo espiritual nesta manhã, faça
faça o mover para a glória de teu nome. Oh, decantarabachai, todo poder, toda glória, toda honra, todo louvor. Visita, meu pai, a irmã Simoninha, visita, meu pai, a irmã Simone, sua mãe que está no leito. Faça a tua obra completa, meu pai, para a glória de teu nome, aqueles que socorrem, precisa, Paula, Jesus, quanto precisam das tuas mãos, do teu socorro. Jesus, vem nesta manhã completar a obra no meio da tua igreja. Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a clamar, nos ensina a buscar a tua face, nos ensina a fazer a sua vontade, nos ensina, Pai, revela teus mistérios nesse culto, revela teus mistérios na tua palavra, revela teu poder, Candara Súbia. Vem, Espírito de Deus, libertar as vidas, transformar as vidas, e que nós venhamos viver coisas sobrenaturais, que nós venhamos viver coisas profundas, de Cantalabachai. Eu creio, meu Pai, no trabalhar de tuas mãos, no mover do teu espírito. Já quero agradecer, meu Pai, pelas bênçãos, pelas curas, pelos livramentos, pelas portas que vão se abrir, pelas causas que serão julgadas pelo poder dessa palavra, por aquilo que o Senhor tem a realizar, aleluia, no nosso meio. Jesus, seja conosco, seja com a igreja, seja com o povo, em nome de Jesus, nesta manhã, papai, repreenda a força oculta, maligna, que tem atuado neste lar, que tem tentado destruir essa casa, que tem tentado destruir essa família, que tem trazido discórdia, que tem trazido dissensões, separando marido, esposa, filhos, trazendo mágoas, trazendo ressentimento, trazendo ódio, contendas, brigas, tragédia. Meu Pai, repreende o espírito da morte, repreende o espírito do suicídio, repreende o espírito da miséria. Meu Pai, entra nesta manhã, passa com a vassoura de fogo neste lar, nesta família. Papai, liberta dos vícios, liberta, meu Pai, de tudo aquilo que não provém de ti. Estamos num propósito de milagre, estamos num propósito de sobrenatural e cremos, meu Pai, no milagre, cremos nos prodígios do teu nome. Ó Senhor, vem fazer maravilha, envia um anjo em cada lar, em cada vida. Toca no teu povo, toca nos teus filhos, Raca Súbia, toca na irmã Cida, toca nela como um toque daquela mulher, meu Pai. Ela tocou no Senhor, mas nessa manhã eu rogo, toca nela. Vai lá, Jesus, no leito dela nesta manhã. Entra, meu Pai, pelas portas daquela casa. Vai naquele leito, como o homem, o centurião de Cafarnaum, que foi somente uma palavra. E eu creio no milagre da tua serva. Entra no leito da nossa irmã Nessiane. Deus, toca nela. Decamacharabacai. Toca, recanta lamahai. Faz milagre, completa a obra. Eu creio, recantaramacheia. Todo poder está em tuas mãos, toda honra está em tuas mãos, todo louvor está em tuas mãos. Recamaço irecoshinarabai. Vem, Espírito de Deus, nesta manhã fazer maravilha, nesta manhã fazer milagre. Eu creio, meu Pai, que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Oh, Espírito de Deus, santificai-vos e farei maravilha no meio de vós. Nesta manhã abençoa a consagração ali de missões, que o Senhor venha enviar o povo, que despertar a igreja, venha despertar as almas, vida. Teu nome seja glorificado para todo sempre. Papai, estende a tua mão, fala conosco, revela a tua palavra nesta manhã, revela os teus mistérios, revela, Espírito Santo, esteja sobre a minha vida, divinas revelações, revela o profundo, o oculto, o escondido, e o teu nome nesta manhã seja glorificado. Abençoa os celeiros, abençoa as vidas, abre porta de emprego, restaura as causas de Caia Sébia, restaura os lares, as famílias que estão destruídas por forças malignas. Papai, nesta manhã socorre cada um que está pedindo, meu Pai, achai o socorro nesta manhã. Papai, em nome de Jesus, tira a frieza do teu povo,
a frieza da oração. Meu Pai, quantos estão abrindo mão do escudo da fé, o capacete da oração, mas nesta manhã, papai, restaura as nossas armaduras espirituais, nos faça vasos de oração, mulheres de oração, que vêm orar, assim como Daniel orava 3 vezes ao dia, assim como Josué, que era um homem de oração, aleluia, Débora e tantos outros. Pai, que nós venhamos orar com fé, que nós venhamos orar com fervor, que nós venhamos crer nos milagres do céu. Abre o céu nesta manhã. Tua palavra diz, se nós estivermos ligados aqui na terra, tudo será ligado no céu. Se desligarmos, tudo será desligado. Mas nesta manhã, Pai, nós já estamos ligados nessa live e cremos, meu Pai, que o Senhor é fiel para cumprir com a palavra. O Senhor é fiel para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, porque os seus pensamentos são mais altos, Senhor. Os caminhos que o Senhor toma são muito mais altos, assim como os céus são altos. E nós não temos noção nem dimensão da altura dos teus pensamentos, da profundidade dos teus pensamentos. Ó Pai, em nome de Jesus, toda frieza, tudo que não provém de ti nesta manhã venha ser repreendido. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida da irmã Nessiane, seja glorificado na vida da irmã Cida, seja glorificado na irmã Lourdes, seja glorificado, aleluia, na irmã Érica, seja glorificada em cada vida que está pedindo socorro nesta manhã. Em o nome de Jesus eu já te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, Pai, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe esta manhã tão gloriosa, mais um dia, aleluia. Bom dia com o Espírito Santo aqui, missionária Simone Noronha que vos fala. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar sobre o seu coração e que esta palavra que o Senhor nos deu ontem à noite, eu orando, pedindo a palavra para hoje de manhã, eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar amanhã ali para os meus irmãos? E o Senhor dizia, 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler uma palavra nesta manhã tão conhecida, a partir do versículo 9, uma mensagem do Pai do céu para nossas vidas nesta manhã, onde nós vamos, aleluia, compreender o nascimento, aleluia, de Samuel, um dos maiores profetas, juízes e sacerdote que existiu, foi um dos últimos juízes de Israel. A Bíblia nos enfatiza que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu por terra. Deus velou por todas as palavras, todas as profecias que Samuel lançou sobre a vida do povo de Israel em Siló. E para o rei Saul, para Davi, não caiu por terra. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu quero partilhar essa palavra nesta manhã. Então Ana se levantou, depois que comeu e bebeu em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu vou repetir esse versículo 10. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, no original grego, significa graça, favor imerecido. Graça no grego é charis. E essa história, ela se decorre no ano de 630 a 540 a.C. E Ana, cheia da graça do Senhor, que significa o seu nome, está ali
neste contexto, mulher de sacerdote, eles moravam nas montanhas de Efraim, e Eucana é filho de sacerdote, e neste contexto, a Bíblia vai dizer que ele tem 2 esposas, porque uma é estéril. E o nome dessas esposas, Penina e Ana. Louvado seja Deus. O nome Penina significa a face de Deus. Ou Deus mostrou. Aleluia. E Ana significa cheia da graça. E esta mulher está há 24 anos orando, fazendo os sacrifícios anuais com seu esposo, subindo a Siló, para cumprir a lei de Moisés, a lei mosaica. E a Bíblia diz que esse homem subia de ano em ano e sacrificava no altar a sua oferenda pela sua casa, pelos seus filhos, como expiação dos pecados, para que Deus abençoasse o seu lar e a sua família. Mas agora esse contexto, esse lar, vai viver um problema. Ana não pode gerar. Eu imagino que 2 anos de casamento, ou 3 anos, a Bíblia não vai nos dar detalhe. Eu estou conjecturando, eu estou deduzindo aqui dentro do contexto dessa leitura que foi feita nesta manhã, que este homem, ele é obrigado a trazer outra mulher para dentro da sua casa para gerar, para dar continuidade à sua descendência. Porque agora ele entende que a sua mulher está amaldiçoada por Deus, por não poder gerar filhos para ele. E sucedeu que Eucana tem que subir para Siló. E ali naquele tempo, aleluia, os sacerdotes que estavam ali eram Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli. E a Bíblia diz que Penina então começa a irritar Ana, a inquietar Ana, a incomodá-la excessivamente. Algumas traduções diz que intensamente, excessivamente, constantemente. Então Ana, ela vivia uma pressão mental, ela vivia uma pressão espiritual, uma pressão social, e dentro da sua própria casa ela não tinha paz. Ela estava vivendo uma amargura de alma, um sofrimento, aleluia, intenso, por ela não poder gerar filhos. Então, Eucana percebe que Ana está angustiada. Ana, ela não quer comer. Ana, ela está ali num momento, aleluia, difícil emocionalmente. E aqui eu quero falar das crianças vulneráveis. Essas crianças vulneráveis são as nossas necessidades básicas que não foram supridas na nossa infância. E a criança vulnerável que emerge nesse contexto é a criança birrenta de Ana. Porque Ana, ela não quer comer. Ana, aleluia, ela não quer comer. Aqui no versículo 7 diz, aleluia, que a outra a irritava tanto, que ela chorava tanto, que ela não conseguia comer, se alimentar.
Aí Elcana percebe que ela está triste, que ela está ali birrenta, está no modo da criança vulnerável. E o seu marido diz para ela: Ana, por que choras? Por que não come? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Um homem compreensivo, um homem que tinha diálogo com essa esposa, que percebia que essa esposa não estava bem. Quero abrir um parênteses aqui nesta manhã, queridos. Orecamacheia. Será que você que está aí na live nesta manhã, esposo, esposo, tem essa sensibilidade de perceber quando o seu cônjuge não está bem? Que você consegue conversar mansamente, reflexivamente, com uma consciência, oh, aleluia, com uma consciência reflexiva, que é a capacidade que temos de ter consciência e reconhecer as nossas capacidades, pensamentos e ações. Quando nós entendemos como estamos, como os sentimentos nos afetam. E a Bíblia diz que eles estão lá, em Siló, acampados ao redor do templo. Mas este ano, para Ana, foi diferente. Ana se levanta dali, após conversar com esse marido, e ela propõe algo no coração dela. Ana se alimenta e ela vai para o templo. E no templo, a porta do templo está Eli. Primeiro, que Eli tinha que estar dentro do templo, não na porta. Quando a gente vai ver o sacerdote Eli, ele está sempre na porta. Ele está sempre na porta. E lugar de sacerdote não é na porta. Lugar de sacerdote é no altar. Labachore-camarraia. Eli já não tinha mais intimidade com Deus. Eli já tinha perdido o primeiro amor. O fogo do altar de Eli já estava apagado. A lenha já estava apagada. Porque o fogo do altar tinha que queimar continuamente. E Ofni e Finé deixava o fogo do Senhor apagar. Eles já não cumpriam mais as leis do Senhor. Não respeitavam o templo, não respeitavam a arca, não respeitavam o lugar santíssimo dos santos, o lugar santíssimo. Não respeitava mais nada. E Eli, vendo essa situação, Eli não tomava uma atitude, Eli continuava. Eli negligenciava. E Eli não tomava atitude. E Deus, quantas vezes Deus se levantou para alertar Eli, usando os profetas, e Eli não ouvia a voz dos profetas. Eli continuava seguro no título de sacerdote, porque ele era da descendência de Arão. Mas Eli estava firmado na posição dele. Ele esqueceu que o mais importante era obedecer o Senhor. Era cumprir o propósito para o qual ele foi levantado. Cuidar do templo. Cumprir as leis do Senhor dentro do templo. Zelar pela arca do Senhor. Zelar pela presença do Senhor no templo. Zelar pela palavra do Senhor para o povo, pregando a palavra, instruindo o povo a não pecar, a cumprir, aleluia, os mandamentos que Moisés deixou em mediação pela lei de Deus, para que o povo cumprisse. Mas Eli negligenciava. Eu quero abrir um parente, harabaia.
Está vindo revelação aqui do céu. Não negligencie responsabilidade dentro do seu lar, com seus filhos, com a sua casa, com a sua família. Não negligencie. Oh, recanta. Não negligencie autocuidado com você, com a sua casa. O que é autocuidado? É quando você se foca em você, no seu bem-estar, na qualidade de vida que você precisa ter. E isso também abrange o seu contexto familiar. Não negligencie como pai as responsabilidades que você precisa ter dentro da sua casa. Não faça como Eli. Aquilo que decanta lá, baixai, para você como pai fazer, a esposa não vai fazer o seu papel, porque tem muitos homens deixando de fazer o seu papel de pai, negligenciando cuidado como Eli, vendo a situação e não sabendo, e não tendo como fazer, e deixando o diabo construir tronos dentro do seu lar. Deixando o diabo construir tronos dentro de lares, por causa de negligência. Aquilo que é para a mãe fazer, o pai não vai fazer. Ninguém substitui papel de pai e mãe. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Existe ex-mulher, ex-esposo. Não existe ex-filho ou ex-filha. Não. Existe ex-sogra, ex-sogro. Ex-cunhada, ex-cunhado. Mas ex-filho não existe. Ex-pai não existe, ex-mãe também não. É papel singular, é único. E essa responsabilidade Deus colocou nas minhas mãos e na sua, como pais, porque eu sou mãe. E hoje eu sou mãe e pai dos meus filhos. Labai, xerebás, comonte a cassé. É mistério nesta manhã para quem crê. Não negligencie, porque você é cabeça da sua casa. O varão é a cabeça da família e a esposa é a coroa. Sem harmonia, na criação o lar se dissolve, os filhos se perdem. E Eli deixou os seus filhos se perder dentro do templo. Eita, mistério profundo. Ei, camaraçaio. Tô sentindo a presença de papai nesta manhã. Eli deixou os seus filhos se perderem dentro do templo, exercendo o sacerdócio dentro do templo. Eli, ele não teve autoconceito de si mesmo, porque ele não se olhou para si. Ele não teve um alto esforço em mudar. Porque o alto esforço é a capacidade. A nossa capacidade de nos esforçar para mudar. Eli negligenciou, vendo eles desrespeitar os sacerdotes, vendo eles, ouvindo. O sacerdote trazia para ele, olha, os seus filhos não estão respeitando os rituais. Os seus filhos estão dormindo com as mulheres na tenda, Naracabachai, não está respeitando. E ele negligenciando. Ele vendo tudo, ele ouvindo tudo, sabendo de tudo, e continuava na mesma, sentado à porta. E os filhos perdidos dentro do templo. Tem muitos perdidos dentro da igreja. Mai Kandaia. É forte, é revelação profunda. Reminaraçaio. Quantos estão perdidos dentro do templo? E continuam fazendo os rituais lá dentro. E acham que Deus é com eles. Beremassaio. Porque o Finé achava, Deus é conosco.
Deus nos escolheu, nós somos da descendência de Arão e ninguém pode nos barrar, não. Nosso pai está velho, podemos fazer o que nós bem quiser. Só que Finé não conhecia o Deus do templo. Finé estava igual o pai, já não escutava, não ouvia a voz de Deus. Olha o perigo quando não ouvimos a voz de Deus. Quero abrir uma necaia sebe aqui. Não acostuma com o silêncio de Deus, não, crente. Não acostuma com o silêncio, vou repetir para você. Não acostuma com o silêncio de Deus, não. Ele acostumou com o silêncio de Deus. É um perigo crente que acostuma com o silêncio de Deus. Acorda Jesus nesta manhã. Se ele está no teu barco dormindo como os discípulos, preguei ontem lá na minha igreja. Orebachuricomanai. Acorda Jesus nesta manhã. Pede socorro para Jesus. Se o vento está soprando dentro da tua casa nessa manhã, chama Jesus. Acorda, Jesus. Não acostuma com o silêncio, não. Darai, te cama, suíne, ai. Acorda, Jesus, nesta manhã. Jesus tem que estar no barco. Ele não pode sair do meu barco, do teu barco, não. Acorda ele. Não acostuma com o silêncio de Deus. É um perigo crente que acostuma com o silêncio de Deus. Porque ele estava em cima do muro. Vamos usar o termo dos irmãos. Estava em cima do muro. Já não ouvia a voz de Deus. Só ficava na porta do templo. Via os filhos fazer errado e não instruía os filhos. E não instruía os filhos. Não corrigiu quando precisava corrigir. Oh, ricanta labachai. Derebassuricobadara sébia. O Senhor, ele não mudou, irmãos. Ele continua o mesmo Senhor. Agora Ana propõe no coração. Versículo 9. Ela sobe. Ela se levanta e vai para o templo. Sabe o que Deus está falando? Se levanta nessa manhã, crente. Se levanta nessa manhã e vai para o templo hoje. Oh, recanta lá, barrai. Satanás está enganando a muitos. Porque agora é os desigrejados. Não precisa de templo, não precisa de pastor, não precisa de nada. Irmão, se Deus não quisesse que nós adorássemos no templo, não tinha permitido Salomão construir o templo. Continuaria adorando na tenda. Mas o Senhor deixou o templo para nós adorarmos. E a Bíblia diz que até os escolhidos nos últimos dias, se não vigiar, será enganado pelas forças do inimigo. O inimigo está tirando o povo do foco. O povo está olhando para as falhas dos homens. Olha para o autor e consumador da sua fé. A palavra está aí, irmão, na sua mão. É só ler a palavra, é só meditar nela. É só entender o que o Espírito Santo está dizendo, que nos últimos dias o amor vai esfriar, uns traiçoarão os outros. Mas aquele que perseverar até o fim dará a coroa da vida. Não deixa o inimigo te embaraçar, não. Porque o povo está desviando e está indo de mal a pior. Entrando em seitas heréticas, entrando em coisas que não provêm do Senhor, sem discernir o que é de Deus e o que não é. Tá igual Finéia. Não, Deus é conosco. Tem nada não. Ah, isso aí é coisa do passado. Nós estamos em outro tempo, nós estamos em outro século. Orimandai, pode estar em outro tempo, em outro século. Mas o Senhor não mudou e a palavra dele não vai mudar, não. Pode ser
pastor, pode ser missionário, pode ser quem for. Se não cumprir a palavra de Deus, Deus vai entrar em juízo sim com a carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, diz a palavra do Senhor. E o povo está indo nesses movimentos estranhos. E esses movimentos estranhos estão tomando conta do povo de Deus. Porque tem que cumprir a palavra que no fim dos tempos a sã doutrina será aniquilada. Muitos falsos profetas se levantarão. Farão sinais no meio de vocês. Mas pelos frutos os conhecereis. Alabai, xiricanta, lamás. Pelos frutos os conhecereis. São tempos difíceis, irmãos. Mas a palavra do Senhor continua a mesma, não vai mudar, não. Jesus vai continuar o mesmo. Pecado vai continuar sendo pecado. E a única coisa que nos separa, nos afasta de Deus é pecado, de morte. Somos pecadores, pecamos todos os dias, mas tem pecado, irmão, que Deus ele vai cobrar. Está lá em Apocalipse, nas cartas de Tiatira. Ele está dando tempo para se consertar, porque o amor de Deus é tão grande pelas pessoas. Deus não quer que ninguém se perca, Ramácia, mas ele está dando tempo. Ele está esperando reconhecer, se humilhar. Decamachai. Ele está esperando. Decanta. Nai. Oremiassé. Ele está dando tempo. Eu estou sentindo tanta presença de Deus nesta manhã. Oremiaço e canta. Abre os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja nesta manhã. Se levanta, diz o Senhor, nesta manhã. Se posiciona como Ana se posicionou, porque ela sai do modo da criança birrenta e se coloca no modo de adulto saudável. E eu quero dizer para você que a maneira que vamos lidar com as nossas questões pessoais, irmão, é como o nosso relacionamento vai determinar nossa saúde emocional. Ana falou assim, peraí, não vou mais ficar chorando, porque não vai resolver. Não vou ficar mais lamentando, porque não está resolvendo. Eu não vou ficar mais sujeitando a irritação de Penina. Quer saber de uma coisa? Tá todo mundo bebendo, tá todo mundo adorando, tá todo mundo glorificando aqui na tenda. Eu vou lá no templo, eu vou entrar lá dentro do templo. Não era costume das mulheres entrar no templo, porque eram os sacerdotes. E eu imagino para Eli que foi estranho uma mulher estar lá pela manhã no templo, porque não era costume. Mas Ana saiu, entrou, como o versículo que eu li, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus se agrada de um coração aquebrantado em sua presença. Deus se agrada de cama suri andarai, de um coração contrito. Se levanta nessa manhã. Se coloque de pé no mundo espiritual. Ezequiel capítulo 2 vai dizer, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Põe-te de pé nessa manhã. Se coloque de pé nesta manhã. Volte a orar como você orava. Volte a buscar o Senhor como você buscava nas madrugadas.
Volte a consagrar a tua vida. Quando você consagrava, quando você estava no primeiro amor. Labai kitaraçuide cantionai. Faz uma outra análise de você. Para que você compreenda. E você veja o que tá ruim em você e que precisa mudar. O que precisa ser mudado de dentro para fora. Não é de fora para dentro, ao contrário, é de dentro para fora. Porque o Senhor sonda os nossos corações nesta manhã. E ela sobe e ora com amargura, com sofrimento, com dor. E ela clama em alta voz. E ela apresenta a Deus a dor da sua alma. Apresenta para Deus a dor da sua alma hoje. Apresenta para Deus o seu problema hoje. Apresenta para Deus, Rabaxer Kamai. Põe no altar do Senhor o hinário 577 que eu amo, em fervente oração. Em fervente oração, vem ao teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Deixa tudo no altar do Senhor hoje. Faz como Ana. Apresenta a Ele. Se levanta, tem atitude. Busque. Clame ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Clame ao Senhor. Apresente a tua guerra, a tua luta ao Senhor. Não é pro irmão A, pro irmão B, não espera. Aproprie-se nessa manhã das tuas ferramentas. Porque Ana, ela estava esperando em Elcana. Ela ficou 24 anos esperando. Meu marido é o sacerdote e ele vai subir lá e Deus vai responder, porque ele é o sacerdote da casa. Mas tem momento, crente, que é posicionamento. É atitude. Falta atitude. É só atitude, porque aquilo que ela precisava fazer é o que Deus estava esperando dela, posicionamento. Porque ela estava dependendo de Elcana 24 anos, só esperando. Ele faz sacerdote, ele vai lá e ora, é só ele. Não, mas quando ela falou, agora quem vai orar sou eu. Quem vai lá fazer o sacrifício maior sou eu. Eu vou lá entrar, eu vou orar, eu vou apresentar essa causa do Senhor. Agora eu vou entrar lá no templo. E ela entrou. E quando ela entrou, ela se derramou. Ela apresentou ao Senhor a dor da sua alma. Ela apresentou ao Senhor o melhor dela. Ela não esperou pelo marido, ela não esperou decanta lá baixai pelos sacrifícios que ele fazia todo ano, não. Ela foi o sacrifício vivo dentro do altar, dentro do templo, Ana, cheia de graça. Agora, Ana, ela faz um voto e ela está lá orando. E ela está dizendo ao Senhor, se tu ouvir, Senhor, a aflição de tua serva, olha para a aflição de tua serva, Senhor, e lembre-te de mim. Mas a tua serva, se deres um filho varão, ela especifica na oração, eu quero um filho homem, eu quero um menino. Se o Senhor me dá esse menino, eu estou vendo aqui, eu estou olhando, eu estou observando que está difícil o templo aqui. Mas eu vou entregar ele para o Senhor, ele vai ser sacerdote seu, ele vai ser narizeu, não vai passar navalha na cabeça dele e não vai beber coisas de vinho, ele não vai beber.
E a Bíblia diz que perseverando em orar perante o Senhor, não foi uma oraçãozinha qualquer que Ana fez, não. Perseverou em oração ao Senhor. E nela perseverar, Eli observou algo diferente. Algo diferente nela. E ele já começou a julgar ela. Porque ela não estava falando palavras como nós estamos aqui agora. Ela estava na Araçúbia Xerebacai, só em oração oculta. Ela estava só falando com Deus, ela não estava falando para ninguém ouvir. E aí Eli já começa a dizer para ela: ô mulher, até quando? Olha, até quando você vai estar aqui bêbada? Aparta o teu vinho, mulher. Aqui é a casa de Deus, você entrou aqui, você nem podia estar aqui. Ainda vem bêbada? Imagino, irmão. Mas aí Ana olha para ele, olha aí, irmão. Não, meu senhor, eu não sou filha de Belial, não. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi, não estou bêbada, nem bebi vinho forte, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas por mim serva de Belial, não. Porque a multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora ao Senhor. Então Eli, você imagina quando Eli escuta ela falando isso? Aí ele volta atrás e diz para ela: vai em paz, mulher. O Deus de Israel conceda a tua petição que te pedisse. Irmão, mesmo Eli ali, naquela situação, quando ele se posicionou como sacerdócio, Deus respondeu à oração. A profecia que ele lançou sobre a vida de Ana. E ele diz a ela que o Deus de Israel conceda a tua oração e o que você pediste. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. E nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Irmão, eu falei no início dessa live hoje, não se acostuma com o silêncio de Deus. Acorda, Deus. Chame Deus. Invoque o nome do Senhor no dia das tuas angústias. Mesmo Deus não falando através de Eli em profecia com Ana, ou seja, ô minha serva, eu estou aqui, eu recebi sua oração. Não. Deus usou Eli só para confirmar o desejo do coração dela. Mesmo assim, Ana orando, sem Deus falar no ouvido dela, ou ela ouvir a voz de Deus como ela gostaria, ela creu na oração que ela fez. Ela creu naquilo que ela colocou no altar, que é a fé da certeza que Deus ia responder para ela. E ali ela se levanta com seu esposo, adora o Senhor e Deus lembra-te de Ana. Sabe o que eu aprendo nessa lição? Tudo que eu e você fazer, insira o reino de Deus. Tudo que você for direcionar na sua vida, insira o reino de Deus. Porque aquilo que a gente apresenta para Deus, aleluia, inserimos o reino de Deus,
temos êxito. Teremos êxito, teremos resposta. Ana desceu gerando a bênção. Eu vou repetir para você. Ana desceu do templo gerando a bênção. A bênção durou 9 meses para ser gerada. E eu profetizo, Arai Chobriácia. Eu profetizo em nome de Jesus nessa manhã pela revelação da palavra. Tem pessoa nessa live que em 9 meses vai gerar bênção. Daqui até o fim do ano você vai ter bênção para contar na casa do Senhor, resposta. De causas que só Deus sabe do que você está passando dentro do seu lar, com a sua família, com a sua casa. Daqui 9 meses, Nagaia Sub, a bênção vai ser gerada dentro da sua casa. O processo vai ser gradativo, dia a dia. Assim como uma criança que passa pelo processo da gestação, a mulher passa pela gravidez, ela passa pelo processo na Gaia Súbia. Eu profetizo em nome de Jesus pela palavra, está vindo do céu aqui para profetizar para você. E é no nome de Jesus, daqui 9 meses. Decaiachai, pessoas nessa live. Decamachai, vai viver milagre. Vai gerar bênção. Decamachou, halai. Decamanaia. E se passaram 9 meses. Ana gera Samuel. E ele concebe o maior profeta que existiu no Velho Testamento e o último profeta de Israel. E ela colocou o seu nome Samuel, que significa eu tenho pedido a Deus. Aquele a quem eu pedi a Deus. E o Senhor concedeu o milagre dentro da casa de Ana. Porque o nosso Deus é Deus de vida. O nosso Deus não é Deus morto, é Deus vivo. Tem momento na minha vida e na sua vida, Labar, Canácia, que Deus não vai usar profeta para falar, não. Ele vai fazer, e você e eu vamos viver e ver e contemplar a resposta do Senhor. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem nesta manhã, um clamor atendido por Deus. Amore caraçai. Um clamor atendido por Deus. Se eu fosse usar o sermão temático, um clamor atendido por Deus. Porque Deus ouviu a oração de Ana. Porque Ana inseriu o reino e ela falou, se o Senhor me dá um filho varão, eu vou dar ele para o Senhor e ele vai ser teu servo, teu narizeu. Oremacharabacandará. E ela fez esse voto, que quando desmamasse Samuel, ela o levaria para ser sacerdote no templo com Eli. Mas aí Eli não fez errado não, irmã. Eli instruiu a Samuel nas leis do Senhor, como deveria ter feito com os filhos. E Samuel cresce. E de ano em ano, Ana subia ao templo e levava para ele uma tunicazinha feita pelas mãos dela. E Samuel vai crescendo dentro do templo. E Samuel vai observando e vendo a situação da casa do Senhor, o que os filhos de Eli faziam, Eli não tomava atitude. No capítulo 3, Samuel vai ter uma experiência sobrenatural. A Bíblia diz que Samuel está para dormir
E Eli vai para a cama, já está bem avançado em idade. E quando Samuel deita, ele escuta uma voz chamando pelo nome dele, Samuel. Aí ele levanta e vai até Eli, achando que era Eli que estava chamando por ele. Quando ele chega e fala, meu senhor, o senhor estava me chamando? Ele, não, filho meu, vai deitar, não estava te chamando. Ele volta. Ele volta para o seu quarto. Novamente, quando Samuel deita pela segunda vez, aquela voz chama ele pelo nome. Dereke me afaço eremancho arabacia. A voz do Senhor ecoa de novo naquele quarto, ele sai, vai até Eli, ele diz, não, filho meu, vai deitar, eu não estou te chamando, não. Na terceira vez, quando Samuel se deita, aquela voz diz, Samuel. Ele se levanta e vai até Eli. Pela terceira vez, aí ele entende, olha, irmão, quando o homem está cego, quando o homem acostuma com o silêncio de Deus, ele já não discerne a voz do Senhor. Irmã Patrícia, ora. Se tu estás com a alma aflita, faça como Ana nesta manhã, vai ao templo orar, vai buscar ao Senhor. Porque é na oração, irmã, que alcançamos refrigério em nossas almas. É quando falamos com o nosso Deus e Ele faz coisas grandes por nós. E Ana cumpriu o voto, desmamou Samuel e levou. E Samuel cresce. Ele ensina Samuel. Samuel aprende as leis da Torá. Ele faz tudo certo. Mas Eli já não tinha mais intimidade com o reino, com o céu. Irmão, não negligencie aquilo que você tem que fazer dentro da sua casa. Se levante nesta manhã como Ana. Vai buscar o Senhor, vai chorar, vai clamar aos pés do Senhor. E Deus vai responder a tua oração, a minha oração nesta manhã. Labachore canta, labarachere mahai. Aí ele entende pela terceira vez. Ô filho meu, quando você deitar, diz para aquela voz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O teu servo ouve. Ouve nesta manhã a voz do Senhor. Então o Senhor veio e começou a conversar com Samuel. E começou a falar tudo que ia acontecer com a casa de Eli. E o Senhor dizia, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo seus filhos acima dos meus sacerdotes, não o repreendeu. Ele colocou acima do meu amor, da minha casa, colocou os filhos. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais essa iniquidade, esse sacrifício será estipado dessas ofertas. Samuel ficou deitado ali e Eli veio então e ele disse, Samuel, me diz tudo, filho, que Deus falou. Não me encubra nada. Assim Deus te faça outro tanto se me encobrir alguma coisa de tudo que falou para você nesta madrugada. Então Samuel contou aquelas palavras e disse, o Senhor o faça. E ele vai dizendo, então, que o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. Nem com o recado de Deus. Olha, Machai, é mistério nesta manhã, Decai. Nem com o recado de Deus ele se consertou.
Deus usando Samuel, Eli continuou do mesmo jeito. Quantos estão ouvindo a palavra? Quantos estão ouvindo a voz do Senhor e continuam do mesmo jeito e não muda? O que Deus reservou para a casa de Eli foi morte. O que Deus reservou para a casa de Eli pela iniquidade dos seus filhos foi morte, foi destruição. Mas Deus, ele alerta, ele fala. Ele não deixa os seus filhos. Ele não tem prazer em matar ninguém. O prazer de Deus é que o homem se converta dos seus maus caminhos. Deus não quer que ninguém se perca. Mas aquilo que é para você fazer, ninguém vai fazer por você, não. Não negligencie as responsabilidades dentro da tua casa, com o filho, com o marido, com seja quem for. Você é o sacerdote da tua casa, você é o instrumento de Deus, arai, decoma, sai dentro da tua casa. Derka Massuri, Marachev Anai. Quando a guerra vir, quando o inimigo vir, como você vai estar na presença de Deus? Vai estar igual o Fini Finéia? Ah, eu sou sacerdote, eu tenho título, eu posso ir. Ah, eu vou lutar com o inimigo. E quando eles foram lutar com o inimigo, achando que Deus era com eles só foram carregar a arca, mas Deus não estava mais na arca com eles. Deus não estava com eles. Orebaixai, Deus permitiu eles pegar a arca. Deus permitiu eles ir lá para o arraial dos filisteus. A Bíblia diz que quando a arca chegou, os inimigos tremeram. Porque aonde a arca chegava, era a presença de Yahvé chegando, o Deus de Israel chegando. Mas aí, Deus já tinha usado o profeta para falar com Eli. E mesmo assim, ele permitiu os seus filhos desconcertados pôr a mão na arca. Olha, e ficou na porta da cidade de Siló sentado. Só ficava na porta. Em vez dele ir para dentro do templo orar, ele estava lá na porta. Sentado numa cadeira. Ô, irmão, como é triste o crente quando ele fica cego. Quando ele incha. Meu Deus, é triste. Não é o título que vai me fazer, não é o título que vai te fazer. É a sua relação com Deus, a sua intimidade espiritual com Deus. A sua comunhão com Deus. Labaira, cacheia. Morreu Ofni, morreu Finéias. A arca foi levada para a terra do inimigo. O seu netinho, que estava para nascer, a mãe morre no parto. E ela coloca o nome Icabod. Foi-se a glória de Israel. Meu Deus. Olha a tragédia que ocorreu quando se negligencia aquilo que Deus está mandando falar. Aquilo que Deus está mandando o homem se posicionar e a mulher. A desobediência gera morte. Desobediência gera morte, gera destruição. Há caminhos que parecem ser bons aos olhos dos homens, mas o fim dele é morte. É a Bíblia que diz que nesta manhã nós venhamos nos posicionar, que nós venhamos fazer como Ana, insira o reino em tudo na sua vida. Se levanta nesta manhã, se coloque na posição, decamachai, não se acostume com o silêncio de Deus, porque quem se acostuma com o silêncio de Deus morre dentro do templo, morre espiritualmente, esquece como é a voz, como é bom ouvir a voz do Senhor. Quantos estão esquecendo de como é bom ouvir a voz do Senhor? Recamaço e decai. Que nesta manhã você ouça a voz do Senhor.
Que nós venhamos nos posicionar como Ana. Sair da dependência dos 6 horas. 6 horas por mim. Ah, decamacheia. Não, eu vou guerrear minhas guerras. Eu vou orar. Eu vou buscar. E Deus vai me responder. Assim como Ana, que entrou naquela manhã, naquele templo, e não teve dúvida que Deus ia responder o clamor dela. Aquele dia foi o dia da certeza, a fé da certeza de que Deus estaria respondendo o seu clamor. Deus abençoe a sua vida nesta manhã, sua casa, nosso irmão Luiz Carlos, Patrícia, nossas irmãs Cidinha, o irmão Eduardo, todos os irmãos que estiveram conosco nessa manhã. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus visite sua casa, sua família. Se posicione nessa manhã, se levante. Se coloque na posição que Deus assim o agrada, assim o que Deus quer que você esteja. Faça como Ezequiel, ouça a voz do Senhor. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Que nesta manhã Jesus, Ele está entrando em lares, Ele está entrando em vidas, está restituindo casamento, está restituindo família. Nesta manhã Deus está tirando a esterilidade de família, de relacionamento. Jesus está gerando, decantará, machai, bênçãos para crente nessa live, nesta manhã. Bom dia com o Espírito Santo, aqui missionária Simone Noronha. Te convido aí para quarta-feira, às 14 horas, num culto de milagre na rua Santo Ivo, 190, na Debray Jardim Piraporinha, num grande culto de tarde, libertação. Nós estamos no culto do milagre, Josué 3:5, santificai-vos e farei maravilha no meio de vós. Irmão, traga alguém com você. Jesus tem feito coisas grandes naquela tarde, cura, salvação, libertação, restituição, portas abertas, livramento, tantos testemunhos, recamachuricai. O Senhor tem falado naquele lugar e você é o nosso convidado especial, te convido a estar ali conosco. Hoje, uma grande consagração, às 9 horas da manhã, hoje, ali o culto de missões vai estar consagrando um trabalho de oração. Esteja conosco ali na rua Santo Ivo, hoje, às 9 horas. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe você que esteve comigo até agora. Quero orar em agradecimento ao Senhor pela sua vida, pela sua casa. O nosso propósito hoje é pelas famílias que estão, pelas pessoas que estão desenganadas, pelos familiares, por todas aquelas pessoas que estão doentes com câncer, com enfermidades que a ciência desenganou. Que o Senhor Jesus, que é vida, e eu profetizo no Vale Vida, que se ouvirmos a voz, a palavra do Senhor, aonde a morte, a vida vai abundar-se. Em nome de Jesus e no nome do Senhor, aleluia. Venha ser glorificado, que Deus venha te visitar, irmã Patrícia, aquelentar o seu coração, trazer paz à sua mente. Rabaxerecamanai, aquilo que o Senhor vai fazer na vida da tua mãe é a vontade do Senhor e acima da vontade dele não há outro. Ele não erra, decamachai, ele é Deus e continua sendo. E o propósito do Senhor é grande. E o trabalhar é do Senhor e não decamachai como queremos ou como decaiachai deduzimos. Mas nessa manhã, decamachai, decamassúbria, vamos orar pela Maria da Penha, que é a mãe da nossa irmã Patrícia. Jesus venha visitar sua mãe nessa manhã e venha fazer segundo a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Oremachai. Quero orar com você nesta manhã, ore comigo, em nome de Jesus, em gratidão por tudo que o Senhor, Alabachai, tem feito. Odecamachai, vamos, Adakebachai, vamos orar pelo nosso irmão que está pedindo aqui, que vai abrir uma igreja em Portugal. Decamachai, deixa eu ver, tarde, essa igreja abençoada, pastores no grande... Abrir, orem por Portugal. Ele está pedindo para nós orar por Portugal. Vamos orar em nome de Jesus. E sabemos que o Senhor é fiel, é Deus de longe, Deus de perto. E que o Senhor venha visitar Portugal, venha restaurar, venha levantar, venha avivar Portugal, venha despertar os irmãos
que estão ali e a igreja do Senhor venha impactar Portugal nesta manhã. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu Espírito Santo, quero apresentar a irmã Maria nessa manhã, que o Senhor vai de encontro a ela, que o Senhor faça uma obra na vida da irmã Maria, teu nome seja glorificado e seja feita a sua vontade na vida dela. Meu Pai, nesta manhã, quantos lares, quantas famílias precisam do socorro do Senhor. Eu quero te agradecer nessa manhã, Pai, por mais um dia dessa live. Que o Senhor continue levantando os irmãos, continue levantando as irmãs, continue operando maravilha, Espírito Santo, revelando mistérios do céu. Que nesta manhã, decanta labaxoreanda labaxai, que o Senhor possa fazer grandes coisas em nossas vidas. Papai, fica-nos lá